Il punto fondamentale è che c'è un convinto apprezzamento del lavoro che sta facendo il governo italiano e c'è un sostegno pieno alla Italia per la gestione dell'emergenza coronavirus che ha toccato negli ultimi giorni alcune aree del nostro paese. A Itália registra a maior incidência de pacientes com coronavírus em toda a Europa. Até quarta-feira, 322 casos com 10 mortes. Por enquanto, as autoridades decidiram não fechar fronteiras, mas a vigilância está reforçada para evitar a contaminação de moradores e visitantes nos países vizinhos. O primeiro caso confirmado no Brasil é de um morador de São Paulo de 61 anos que justamente retornou de viagem à Itália e que, quando chegou por aqui, não apresentava nenhum sintoma, como explicou o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira. É um caso que viajou para a Itália no período de 9 a 20 de fevereiro, chegou ao Brasil no dia 21 a partir do aeroporto Charles de Gaulle, lá na França, em Paris. Iniciou os sintomas no dia 23 de fevereiro. Antes de procurar a unidade de saúde na segunda-feira, o paciente teve uma reunião de família no domingo, o que é motivo de preocupação. O que se pode esperar sobre o comportamento do coronavírus no Brasil? O que muda na forma como o país deve lidar com a doença? É possível ter uma vacina a curto prazo? Eu sou o Roberto Maltic, estou aqui com a Carolina Moran e quem responde a essas perguntas é o médico Fernando Bosa, pesquisador da Fiocruz e chefe do Laboratório de Pesquisa Clínica em Medicina Intensiva do Instituto Evandro Chagas. Alô, doutor Fernando? Oi, Carolina, tudo bem? Tudo jóia. Olá, doutor. Por onde o senhor anda? Eu estou perto de Genebra, na verdade. Estou na fronteira entre a França e a Suíça, numa reunião sobre coronavírus. O editor assistente de Sociedade, Marco Aurélio Canônico, também participa da conversa e conta o que já se sabe sobre o primeiro caso no país. Fique com a gente. Marco Aurélio Canônico, o que a gente já sabe sobre esse primeiro caso de brasileiro contaminado pelo coronavírus? Bom, na manhã dessa quarta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, confirmou oficialmente o primeiro caso no Brasil. É de um homem de 61 anos de idade que veio da Itália. Ele esteve na Itália entre 9 de fevereiro e 21 de fevereiro a trabalho, no norte, na Lombardia, que é a região mais afetada da Itália. Ele voltou da Itália por Paris, ele voou na sexta-feira 21 de Roma a Paris, de lá pegou um voo para São Paulo, onde ele chegou no sábado. No domingo ele teve uma festa de família na qual cerca de 30 pessoas participaram. O Ministério afirmou que está investigando 30 pessoas que se tiveram conexão com ele nessa festa. A partir dali começa-se todo um trabalho de localização de quais são os contatos que a gente coloca próximo, contatos eventuais. Os próximos são a esposa, pessoas que estão em contato prolongado e íntimo. E os contatos eventuais são pessoas que ficaram alguns instantes, alguns momentos com esse paciente. No dia seguinte, ele começou a sentir os primeiros sintomas, procurou um hospital na noite de segunda-feira e foi diagnosticado. O primeiro teste no hospital já diagnosticou o coronavírus nele. O hospital comunicou a Secretaria de Estado no dia seguinte, comunicou o governo federal, foi feito um teste no Adolfo Lutz em São Paulo, que a contraprova confirmou que ele tinha. Agora ele foi liberado, foi para casa. É esse o procedimento mesmo? É o protocolo indicado? Segundo o ministro da Saúde e a Secretaria de Estado de São Paulo, sim. Pois é, o próprio secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Ferreira, disse que o estado dele é bom. Este paciente está bem, ele está em casa, num isolamento domiciliar, junto com a sua família. E assim, uma vez terminados os sintomas que ele apresentou, ele deixará de estar na situação de paciente isolado e volta à sua vida normal. Como ele tinha sintomas leves,
tosse, irritação na garganta, pouca febre, não havia motivo para mantê-lo no hospital. A praxe é manter em hospital quem está com a saúde muito debilitada, ou seja, quem precisa ficar efetivamente em hospital, porque é mais arriscado para o paciente e para a população você manter uma pessoa no hospital desnecessariamente, no sentido de que ela não tem um problema de saúde para ela, você está arriscando os funcionários do hospital, você está arriscando outras pessoas que têm problemas de saúde, do que mandá-lo para casa, onde ele fica lá em quarentena, as pessoas que estão em contato com ele passam a lidar, sabendo daquilo, passam a lidar com ele usando proteção. É um esquema de segurança que o Ministério diz que é o padrão, que é o que deve ser feito. Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar para fazer isolamento dentro de ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. Caso ele tenha queda do estado geral, caso que ele tenha piora na ausculta clínica, piora da sua capacidade para respirar, aí sim ele é levado para um ambiente hospitalar. Você mencionou que cerca de 30 pessoas estiveram com ele no domingo. Todas elas são consideradas suspeitas ou só aquelas que efetivamente têm algum tipo de sintoma? Não, todas elas são investigadas pelo Ministério. O Ministério e a Secretaria de Estado vai atrás delas. A gente já viu que algumas, por exemplo, estão no interior de São Paulo, em Vinhedo. Tem 3 pessoas da família, se não me falha a memória, 2 adultos e uma criança. Essas pessoas são observadas. O ministro citou, por exemplo, textualmente na coletiva, ele falou: os funcionários do hospital que também entraram em contato com ele, evidentemente entraram em contato com já equipamento de proteção, mas esses funcionários do hospital, por exemplo, precisam durante 14 dias ficar num esquema de observação para ver se vão desenvolver alguma coisa. Então, quer dizer, o governo não considera as pessoas suspeitas meramente por ter entrado em contato com ele, tanto que nós temos 20 casos suspeitos no país oficialmente. E o pessoal do avião? Está rastreado, não está rastreado? Quem estava com ele? Sim, o governo disse que iria rastrear as pessoas que estavam mais próximas dele, 2 fileiras à frente, enfim. O governo determinou ali um perímetro dentro do avião, nem estabeleceu todos as pessoas do avião, mas estabeleceu que as pessoas que estavam sentadas mais próximas a ele no avião vão ser rastreadas também. Há uma dificuldade adicional para isso, que é, segundo o governo, nem todas as pessoas desembarcaram em São Paulo. Muitas pessoas vieram de São Paulo para outros lugares, pegaram voos ali, inclusive para fora do Brasil, para vizinhos. Então, quer dizer, mas o Ministério já pegou a lista de passageiros e já está atrás das pessoas que estavam mais próximas, já informou a quem deveria, segundo eles, para investigar isso, para que essas pessoas passem a ser monitoradas. Essas pessoas, quando a gente confirma o caso, imediatamente isso é comunicado a eles para entrar em contato com cada um deles e comunicar com esse padrão de comunicação. O avião que você estava sentado numa poltrona, na poltrona anterior à sua, ou 2 atrás da sua, então caso você tenha febre, tosse, etc., você deve comunicar ao profissional de saúde que você estava neste avião. Elas não são consideradas suspeitas ainda, mas por terem entrado em contato com uma pessoa que se confirmou depois que tinha coronavírus, essas pessoas vão ser monitoradas pelo menos por 14 dias para observar se vão desenvolver sintomas. Muda alguma coisa no protocolo de prevenção do Ministério a partir desse primeiro caso aqui no Brasil, Marco? Não. O protocolo do Ministério já estava no 3º nível de alerta, que é o de emergência em saúde pública por conta do corona. Desde que a OMS subiu o nível da gravidade da história e que começou a se disseminar por outros países, o Ministério já, há cerca de 2 semanas, se não me falha a memória, já levou o país para o seu 3º nível de alerta. Agora ele está numa política de contenção, ou seja, nós temos um caso confirmado, começa agora a uma prática de você tentar conter. O ministro falou que medida que as pessoas podem cogitar, como seriam coisas que se poderia fazer, por exemplo, você aumentar vigilância em fronteiras, em portos, aeroportos, onde tem entrada de pessoas. São inócuas, porque o vírus, é o caso desse passageiro, por exemplo, ele entrou sem sintomas, ele entrou assintomático, então quer dizer, você pode estar monitorando a pessoa ali e ela passa, tudo bem, não tem febre, não tem nada, entra e vai desenvolver depois. Então quer dizer, isso é um tipo de esforço que acaba não gerando necessariamente um resultado, porque a pessoa pode estar entrando sem sintoma. A gente já tem essa informação de fato de que uma pessoa que teve contato com ele está na lista dos suspeitos?
Então, até a tarde desta quarta-feira não. Esse é um ponto que realmente foi comentado na coletiva. Depois, o próprio repórter do Globo exatamente. O próprio André de Souza questionou o Ministério depois, questionou o ministro durante a coletiva se era a esposa do homem de 61 anos, que era considerada suspeita. O ministro passou a questão para um auxiliar e eles aventaram a possibilidade de ser um erro. Essa é uma informação importante porque se alguém que esteve com ele, que teve contato com ele aqui, começou a apresentar sintomas e vira uma pessoa suspeita, ela passa a ser uma suspeita de contágio no Brasil, que é algo que a gente não tinha até agora. Essa é uma confirmação importante, é uma outra métrica importante. Se alguém que está no Brasil já poderia estar contaminando outras pessoas. Quais são as recomendações nesse momento feitas pelo Ministério da Saúde para a população, Marco? Então o ministro falou, olha, não faz muito sentido você estar querendo fazer turismo, tem um certo risco em você ir para uma área que tem epidemia. É melhor você fazer turismo interno, se tolar uma série de lugares, vai visitar a Cachoeiro do Itapemirim, vai visitar Niterói. Por exemplo, a Lombardia é o epicentro na Itália, Exato. Então o ministro foi expresso em não recomendar uma viagem que não seja por uma necessidade muito clara a essa região da Itália. Exatamente. Então essa é a primeira recomendação, quer dizer, é meio que uma questão de bom senso. Se você não precisa estar numa área que tem uma epidemia de uma doença viral contagiosa, é melhor que você não o faça, né? Que você não vá a essa viagem. Há uma outra recomendação para pessoas que já estiveram, ou seja, que voltaram. O Brasil ampliou a lista de países dos quais as pessoas, tendo retornado, desenvolvendo algum sintoma, passam a ser consideradas suspeitas. Então ele incluiu França, Alemanha e Itália, e com isso a gente espera que o número de casos suspeitos realmente dê um salto muito grande, como já deu. Até então nós estávamos falando numa média de 2, 3 casos suspeitos. O escopo aumentou, né? Exatamente. Por isso que a gente pode ter um número de suspeitos maior. Exatamente. No momento que a pessoa tem um sintoma e vem de uma dessas localidades listadas, já entra como suspeito. Exatamente. Se esteve numa dessas localidades nos últimos 14 dias, passa a ser considerado suspeito. Como são localidades muito populares entre os brasileiros, em particular nesse período de férias, é normal que tenha esse salto como nós já tivemos. Já estamos em 20 casos suspeitos agora e é possível que esse número de casos continue aumentando. O ministro tentou o tempo inteiro fazer com que as pessoas não criem pânico em relação a isso, não entrem em pânico em relação a isso. Por exemplo, não saiam em disparada comprar máscaras ou comprar coisas de proteção desnecessariamente. Ou seja, se você não está numa cidade, não está em contato com ninguém que tenha viajado para um dos países onde tem epidemia, se você não está em contato com ninguém que tenha demonstrado nenhum sinal de nada, você acaba sendo contraproducente você esgotar estoque, fazer corrida à farmácia para esgotar estoque de máscara, estoque de álcool gel, que seria mais necessário para quem precisa, para quem está de fato lidando diretamente com isso. Então, quer dizer, não há... As principais prevenções que o Ministério pede são principalmente, na verdade, para quem tem algum sintoma de doença, ou seja, para quem já tem sintomas de gripe, que tem ali as noções básicas de higiene, que você, enfim, use. Se você está gripado de fato, pode ser uma boa ideia você usar máscara, no mínimo você proteger ali espirro e tosse com um lenço, limpar as mãos na hora, né, de lidar com utensílios, limpar a mão com sabão, com água e sabão, ou com álcool gel na hora de lidar. Quer dizer, são as medidas de higiene básicas ali que a gente conhece para as gripes. Marco Aurélio Canônico, muito obrigada. Até a próxima. Imagina, obrigado a vocês. Valeu, muito obrigado. Doutor Fernando Bos, o senhor conversa com a gente justamente da Europa, acabou de participar de uma reunião para discutir o coronavírus. O que é que os grupos de pesquisa estão falando sobre o avanço desse vírus no mundo? Então, a epidemia ela está progredindo. Ainda a Organização Mundial da Saúde ainda não decretou como pandemia, mas eu acho que a evolução é nesse sentido. Os dados, assim, do ponto de vista epidemiológico, nos últimos dias indicam que a atividade na China parece estar reduzindo, então há aparentemente algum controle da transmissão na China. No entanto, as informações de hoje apontam que o número de casos fora da China, pela primeira vez, ultrapassa o número de casos na China. Então, os indicativos é que, embora provavelmente os mecanismos de contenção na China estejam funcionando, por outro lado,
a expansão da epidemia se dá em direção a outras regiões. Nesse sentido, o Oriente Médio é uma preocupação maior e também a Europa. E hoje foi reportado os primeiros casos na África e o primeiro caso na América Latina. Agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura, e agora no hemisfério sul a gente começa a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. Muito se fala sobre as diferenças entre hemisfério sul e hemisfério norte, muito em decorrência da questão da temperatura do ambiente. O que a gente já pode esperar sobre o coronavírus e sua propagação do lado de cá, no hemisfério sul, mais especificamente no Brasil? Então, essa é uma questão importante, é uma questão que a gente ainda não tem uma resposta clara, o quanto a sazonalidade, quer dizer, o período do ano, especialmente o início do outono e o inverno, podem acarretar do ponto de vista de aumento da transmissão do vírus. Então, de uma maneira geral, a gente sabe que esses vírus respiratórios, e influenza é um exemplo claro disso, tem um ciclo ao longo do ano. Nós temos mais casos de gripe no período do final do outono e do início do inverno, do que, por exemplo, no verão. No caso do Brasil, essa distribuição ela não é igual por todas as regiões. Então, há uma sazonalidade clara na região sul e na região sudeste. Essa sazonalidade já não é tão clara no nordeste, no centro-oeste e no norte. Mas, de uma maneira geral, para o país, a gente pode dizer que a transmissão dos vírus respiratórios se dá de uma maneira maior no final do outono e no início do inverno. Em relação ao novo coronavírus, a gente ainda não sabe, quer dizer, o início dessa epidemia se deu no período do inverno na China, ele está no hemisfério norte, caminhando, digamos, em direção ao ocidente. Qual vai ser o impacto no hemisfério sul, já que o inverno vai começar daqui a alguns meses, isso a gente ainda não sabe. Mas, de uma maneira geral, a gente pode estimar que a transmissão tende a aumentar durante o período do final do outono e do inverno. Seguindo esse raciocínio, é mais provável que haja uma chance maior de incidência nessas regiões que o senhor menciona, sul e sudeste? Do que a gente sabe em relação aos vírus respiratórios, a resposta é sim. A gente espera que haja um maior impacto na região sul e sudeste. Talvez essa transmissão se dê de uma forma mais sustentada a partir dos meses de abril e maio, possivelmente. Agora, doutor, tem motivo para pânico? Qual o grau de letalidade, qual o grau de perigo do coronavírus? Então, a gente ainda está bem aprendendo no início de compreender qual é o impacto desse patógeno. Os dados iniciais que vêm da China, eles são dados que apontam que ele tem uma transmissibilidade moderada, ele não é um vírus de uma transmissão muito alta, mas, por outro lado, ele tem uma capacidade de transmissão relativamente importante. E, por outro lado, ele não é um patógeno com uma mortalidade tão alta quanto o vírus da SARS ou o vírus da MERS, que são coronavírus semelhantes, que têm características semelhantes a esse. Então, ele parece ter uma letalidade menor. No entanto, sempre o que preocupa é que as populações, de uma forma geral, não foram expostas e não são imunes a esse vírus. Ele é um novo patógeno. Obviamente, não há motivo para pânico, mas, por outro lado, é uma preocupação, e é uma preocupação
do ponto de vista das autoridades sanitárias, é uma preocupação dos serviços de saúde, é uma preocupação do ponto de vista dos pesquisadores da área. Eu acho que precisa haver uma mobilização, precisa haver esclarecimento, para que, quer dizer, o impacto dessa epidemia, espero que ela não ocorra no Brasil, seja o menor possível. Doutor, o que diferencia esse vírus de outros já conhecidos? O que a gente já pode chamar de característica típica desse coronavírus? O problema desse vírus, que é um pouco mais complicado do ponto de vista da contenção, são dois aspectos. Um aspecto é que ele... pessoas que estão assintomáticas ou oligoassintomáticas, ou no que a gente chama no período prodrômico, quer dizer, antes de desenvolver realmente sintomas da doença, podem transmitir. Segundo, ele pode ter um período de incubação relativamente longo, chegando até 2 semanas. Então você pode imaginar que uma pessoa que teve contato, foi infectada, não tem sintoma, ela durante um período relativamente longo pode transmitir. Então é difícil realmente essa contenção. Então a gente espera que vão surgir casos, né? Doutor, o quanto a gente está próximo de ter uma vacina contra o coronavírus? Isso está no horizonte? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque, por um lado, tem uma série de iniciativas do ponto de vista científico do desenvolvimento de vacinas. Mas entre ter uma vacina experimental e essa vacina estar disponível em larga escala para a população, tem tempo. Então, assim, eu não espero ter uma vacina para esse vírus ao longo desses próximos meses. Então, assim, realisticamente, embora possa ter desenvolvimento, a gente vê na imprensa, olha, tem uma vacina, tem uma biotech que tem uma vacina, tem uma empresa que fez uma vacina, entre ter essa primeira vacina e isso está disponível para a população, tem um tempo. Doutor Fernando Bosa, muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para o senhor aí, tudo de bom. Abraço, Carolina. Tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio é do Maurizio Belli, que vem do norte da Itália e que inclusive corrigiu o pessoal aqui quando falou de Lombardia. E a edição é de João Guilherme Lacerda, que fez aniversário. Você deu parabéns para o João Guilherme Lacerda? No podcast não, mas dei pessoalmente, é claro. Ele fez aniversário no plantão do carnaval. Trabalhou no próprio aniversário durante o carnaval. É isso aí. É o jovem. Merece. Até mais. Tchau.